Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o assunto de threads e semáforos. E vale ressaltar que esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza como material de apoio. Primeiramente eu vou falar o que é uma thread. As threads são segmentos executados no processador de forma sequencial. A thread ela também pode ser vista como um subprocesso de um processo, que permite compartilhar sua área de dados com um programa ou outras threads. O início de execução de uma thread é muito mais rápido do que um processo, e o acesso à sua área de dados funciona como um único programa. Uma thread ela pode estar em 5 estados diferentes: o estado nova, executando, pronta, esperando ou morta. Essa imagem ela pode exemplificar melhor como funciona o estado das threads. Uma thread ela está no estado de nova quando ela é criada, quando é alocada a área de memória para ela através do operador new. A thread ela vai estar no estado de pronta quando ela for ativada. O processo dessa ativação ele é originado pelo método start. Não necessariamente quando uma thread está pronta, ela está sendo executada. Quem vai determinar o tempo da sua execução é a JVM. A thread ela está no estado esperando quando ela for desativada. Para desativar uma thread é necessário que ocorra uma das 4 operações a seguir. Ela foi chamado método sleep, passando um parâmetro longo de tempo, que ela vai ficar dormindo, chamado método suspend, chamado método wait, que ela vai entrar em espera, ou ela está esperando uma solicitação de entrada e saída ser atendida. A thread ela entra no estado morta quando ela encerra sua execução. Isso pode ocorrer pelo término do método run ou pela chamada explícita do método stop. A thread ela vai estar executando durante o método run. Enquanto o método run estiver sendo rodado, a thread vai estar executando. Vou falar alguns métodos da classe thread. O run ele vai conter o código que você deseja executar quando a thread estiver ativa. Então ele vai conter vários métodos que a thread tem que realizar. O método start ele inicia a thread. Ele é a chamada do método run pela thread, né? Ele vai ativar a thread. O método stop ele encerra a thread. O método sleep você vai passar um parâmetro long, e ele vai deixar a thread inativa por um tempo, né, que é esse parâmetro long que você vai passar, e vai dar o ato de execução para outra thread. Também temos o método para mudar a prioridade de uma thread, que é o setPriority. Você vai passar um número inteiro para definir a prioridade da execução de uma thread. E os valores de prioridade de uma thread eles vão de 1 a 10. Temos o método getPriority que vai te mostrar qual é a prioridade da thread. Ele verifica a prioridade da execução de uma thread. Vou falar agora um pouco sobre o que é um semáforo. Um semáforo não é nada mais do que uma estrutura de dados que controla o acesso de aplicações aos recursos baseando-se em um número inteiro. Esse número inteiro ele representa a quantidade de acessos que podem ser feitos a um recurso. Assim, utilizamos os semáforos para controlar a quantidade de acesso a determinado recurso. Na API do Java, existe uma implementação de semáforos que faz justamente esse controle, né, da entrada de threads em um recurso. Todo semáforo ele tem que ter 2 métodos, que é o método de passar e o método de liberar. Esses métodos são respectivamente no Java o acquire e o release. Essa definição de semáforo ela foi proposta por Dijkstra para evitar o deadlock, que é quando um recurso precisa ser consumido por uma parte de um processo e está sendo consumido por outra e fica nessa
nessa implicância de um não ceder o recurso para outro, uma fica esperando e nada acontece. A chamada ao método acquire, ela verifica se é possível liberar o recurso. Quando termina, ao terminar a entrada o processo que vai ser executado dentro desse recurso, ele faz uma chamada ao método release, que vai notificar as outras threads que o recurso foi liberado, dando a vez para outra thread poder entrar pelo método acquire. Para construir um semáforo, a gente sempre precisa informar o número máximo de threads que podem acessar o recurso ao mesmo tempo. Isso a gente vai exemplificar depois numa aplicação Java. Agora a gente vai entrar com alguns exemplos de aplicação de thread em Java e semáforos para corrigir deadlocks. Bom, aqui nós vamos apresentar o primeiro exemplo que temos aqui para thread. Aplicação básica que eu vou mandar 5 threads executarem simultaneamente, conforme elas forem terminando, elas vão sendo demonstradas no console do Eclipse. Aqui primeiramente nós temos a classe threadNumero, que vai ser nossa classe. Ela vai estender de threads para suas características e demonstrar que essa classe é uma thread. Eu vou criar um atributo aqui que eu vou receber o código dessa thread. Então vai ser o código da operação. E dentro do construtor eu vou setar ele. Então, public threadNumero. Vou receber ele. Código operação. Vou setar ele aqui. This ponto. Código operação igual código operação. Bom, então aqui eu recebi o código da operação e estou setando ele nesse atributo. Aqui eu já vou criar um método para poder mostrar as threads conforme são executadas. Então public void mostra. Aqui eu vou criar uma variável que vai representar o número da thread também. Então n igual a 0. E eu vou fazer um switch com o número da thread. Dentro desse switch ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui case 1. Caso o código da minha thread for 1, eu vou demonstrar que foi a thread número 1. Vou dar um break. E conforme for até a quinta thread. Então até caso thread 1, número é 1. 2, 3, 4 e 5. Só alterar aqui. 5, 4, 3, 2. Então as 5 threads. Então ela vai executar, vai verificar qual é o número da thread, vai setar neste número aqui. E eu vou mostrar aqui embaixo qual que é a thread. Então aqui, thread e o número da thread, que é o n. Nosso código aqui já está pronto enquanto a parte de mostra. Aqui embaixo eu vou colocar o método run, que é o método da execução da thread. Então, public void run. Aí dentro desse código, que seria a execução da thread, então quando ela for chamada, ela vai executar este código, eu vou colocar o mostra. Então quando eu der start na thread, ele vai chamar diretamente esse mostra. Bom, essa parte do código está pronta. Agora eu vou montar aqui a classe principal para fazer a chamada dessas threads. Eu já tenho ela aqui montada com o main aqui, é só implementar o restante. Então eu vou fazer um for aqui, que eu vou criar 5 threads diferentes. Então, int igual a 0. Ou melhor, começar do 1. Acho que fica mais interessante para não ter thread 0, né, diretamente. Vamos lá, i menor ou igual a 5. E mais. Então aqui a gente vai criar a thread, fazer a instância da thread. Thread t, por exemplo, igual new, o nome da thread que eu criei lá, da minha classe thread que está estendendo da thread. Então, igual a new thread número. E aqui eu vou passar o meu contador, que é i. Então, eu vou criar uma thread t
e eu vou mandar o i aqui. Vou importar ela aqui. Ok, então eu crio a thread T e como parâmetro para lá, que vai utilizar como código de operação, vai ser o i, que é o meu contador. Então aqui basta dar o t.start, que eu estou chamando a inicialização dela. Então o start vai ser executado, vai chamar para cá e vai executar esse método. Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Eu dei play aqui. Então ele chamou cada thread, na verdade ele fez a separação dos números das threads, fez a separação dos números da thread, mandou para cá todas as threads ao mesmo tempo e conforme forem terminando ela mostrou. No caso aqui 1, 3, 2, 5 e 4. Mostrou fora da ordem, que foi de acordo como elas começaram junto, de acordo com o que terminou, elas mostraram. Caso fosse sequencial, deveria ter mostrado 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ó, pode ver que eu executei de novo. Elas começaram simultaneamente, porém terminaram em ordem diferente de novo. 2, 1, 3, 4 e 5. Então assim que funcionam as threads. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo sobre semáforos, né? A gente tem esse exercício que diz o seguinte: um aeroporto ele tem duas pistas, pista norte e pista sul. No caso do nosso exercício, a gente vai interpretar como pista da esquerda e pista da direita. Para iniciar voo nesse aeroporto, o avião ele deve manobrar, taxiar, posicionar-se na cabeceira da pista e acelerar na pista, decolar e afastar. Antes de iniciar a manobra, um avião aleatoriamente recebe qual a pista para a qual ele será designado, no nosso caso, esquerda ou direita. Só pode haver duas decolagens simultâneas. No entanto, vai ser apenas uma por pista, uma decolagem na pista da esquerda e na pista da direita. O avião o avião que recebe a designação da pista, ele não pode mudar. Então, se um avião ele for designado para ir para a pista da esquerda, ele tem que ir para a pista da esquerda, ele não pode mudar. Um avião ele só pode começar o processo de decolar depois que o anterior já se afastou. A gente tem um tempo para cada fase da decolagem, que é a manobra, aí tem os tempos seguintes aí. E o aeroporto ele tem 6 aviões para fazer essas decolagens. São decolagens que são concorrentes, elas vão concorrer pela pista, que é o recurso que a gente vai estar dividindo com o semáforo. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar um semáforo com duas permissões, uma para a pista da direita e uma para a pista da esquerda. A gente nunca vai poder ter mais do que 2 aviões nas pistas. Bom, aqui a gente está no código, a gente não vai poder implementar na hora, tanto é que pelo código ser um pouco extenso ia exceder o tempo limite do nosso vídeo. Então a gente já está com ele implementado aqui, sim, a utilização de semáforos. A gente vai fazer a execução dele, mostrar passo a passo de como foi feito e fazer a implementação de semáforo para corrigir esse requisito que tem no exercício, que é de ser apenas 2 aviões simultaneamente. Primeiramente aqui nós temos a thread do avião, estendendo da thread. Vamos receber o ID da thread. Esse ID aqui da thread vai ser referente ao número do avião, que a gente vai utilizar aqui embaixo. Tem uma variável final, né? Ou seja, não seria uma variável, seria uma constante 100, que é a distância, como 100 metros, que seria o tamanho da pista. E um contador aqui que vai ser relacionado ao avião ser jogado para a pista da esquerda ou pista da direita. Temos o construtor da thread do avião, ele vai receber o ID da thread, ou no caso a identificação do avião. Aqui nós temos a implementação de todos os métodos, né? Como o do andando, pista, manobra, enfim. Aqui para o avião andando, a gente tem a distância percorrida como 0. A gente vai fazer um laço aqui para ele ir andando. Então, enquanto a distância percorrida for menor que o tamanho da pista, ele vai executar esse random aqui, que vai ser a quantidade que ele vai andar, ou seja, entre 10 e 50 metros. Então ele vai somar essa distância na distância total. Vai exibir na tela que ele já percorreu. E aqui vai ser o seguinte, temos o método de sleep da thread, ou seja, vai colocar essa thread em pausa, no nosso caso aqui durante 300 milissegundos. Então a cada 300 milissegundos, o avião vai andar de 10 a 50 metros na pista.
Temos aqui na pista, nosso método pista, que vai definir se é a pista da esquerda ou da direita. Como nós criamos uma variável, uma variável estática de contador, ela vai ser em comum para todas as threads executando. Então, cada thread que executa, por exemplo, as duas primeiras threads, como começa com 0, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro, vai enviar que ele joga para a pista da direita e vai subir um no contador. Por ser estático, todas as threads vão ter acesso a ele e fazer modificação. Seria utilizado uma variável para todas as instâncias, no caso, né? Então, ele somou 1. Aí o próximo avião, o contador ia ser ímpar, logo ia jogar para outra pista, assim evitando de ter uma pista livre e 2 aviões na mesma pista. A manobra, que é o ato dele manobrar, que vai mostrar que o avião está manobrando. Novamente temos um tempo aqui de sleep da thread, ou seja, ela vai entrar em pausa durante um tempo randômico aqui entre 400 e 300 milissegundos, que é o tempo de manobra de um avião, né? Taxiar, o método dele taxiar vai mostrar que ele está taxiando, e novamente temos a questão do tempo entre 200 e 300 milissegundos para a pausa da thread, que seria referente ao tempo que ele está taxiando. Posicionamento também a mesma coisa, temos o tempo, nesse caso o posicionamento dele vai de 100 a 300 milissegundos. O método dele de acelerar seria já como se ele estivesse no final da pista, né, acelerando para decolar. Então ele vai mostrar que o avião está acelerando. Novamente temos um tempo, que é calculado como randômico, entre 200 e 300 milissegundos, e esse tempo é utilizado como sleep da thread. Então ele vai ficar em pausa entre 200 e 300 milissegundos. E finalmente temos o decolar, o avião decola. Novamente aqui o tempo é calculado como random, de 300 a 400 milissegundos. E o afastar seria depois que o avião ele decolou e está se afastando. Então ele vai mostrar com o avião número tal, que aqui, tanto é que nos outros tem utilizado aqui o ID da thread, é a referência do avião. Então ele vai mostrar o avião 1, 2, 3 e por aí vai, ele está se afastando. O int aqui do tempo, igual foi utilizado anteriormente, 200 a 400 milissegundos. E aqui vai mostrar já, nesse caso como é a última coisa a ser feita, ele vai mostrar que o avião número tal, ele já se afastou e vai liberar a entrada de outro avião. Então aqui no método run nós temos essa sequência aqui jogada no método run. Então primeiro ele vai andar, depois vai para a pista, manobra, taxia, posiciona, acelera, decola e afasta. Assim para todas as threads. Aqui temos o nosso método principal, que é da classe avião. Temos aqui, como no enunciado diz, que são 6 aviões, então criamos um laço aqui para criar esses 6 aviões. Instanciamos a thread, que foi criada anteriormente, aqui é a thread avião, e enviamos esse contador, que é referente ao número da thread. Então, seria o avião 1, 2, 3, enfim, até o 6. E vamos executar, vamos fazer a chamada dessa thread para execução do método run. Como não temos semáforo, aqui pode ver que quando executar, ele vai mostrando que o avião vai percorrendo, decolando, enfim. Não tem todo esse controle de ter 2 na pista. Por exemplo, pode ver até pelo início, ó, o avião 1 percorreu um tanto, o 3 e o 5, ou seja, os 5 e os restantes não poderiam estar percorrendo neste exato momento, onde só pode ter 2 aviões na pista, né? Então o certo seria o avião 1 e 3 percorrendo a pista, fazer suas manobras, taxiar, decolar, enfim, quando ele chegar aqui, se afastou e entrar o próximo, ele vai entrar o próximo avião a ser a pista para fazer todas as suas ações e enfim, poder decolar. Então a solução que a gente tem para isso é utilizar o semáforo. Bom, para a utilização do semáforo basicamente a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai criar um número de permissões. Nosso enunciado diz que nós podemos ter 2 aviões por vez na pista, um avião para a pista da esquerda e da direita, né, norte e sul. Então a gente vai criar as permissões aqui para ele. Nossas permissões serão referentes a 2, ou seja, 2 aviões por vez. Vamos criar o semáforo também. Importar já, semáforo.
E aqui nós vamos, dentro do semáforo, vamos utilizar a permissão. Então a estrutura básica do semáforo dentro do Java é isso, semáforo e new semáforo, e aqui nós vamos colocar as permissões dele. Aqui vamos utilizar variáveis permissões. Poderíamos utilizar o 2 aqui diretamente, mas decidimos criar aqui por permissões. Ponto e vírgula. Como o método semáforo ele não é implementado apenas na classe principal, ele deve ser implementado também aqui dentro da thread do avião, dentro da thread no caso, a gente vai ter que fazer a chamada dele aqui, ou melhor, enviar ele como parâmetro. Então temos a nova thread, já enviamos o contador, que é o número da thread, e vamos enviar o semáforo agora. Aqui vamos criar a variável do semáforo. Semáforo. Mesma coisa. Temos que importar. Aqui eu não vou dar new, porque ele vai receber através do construtor da classe. Então, aqui semáforo. Aí aqui sim ele vai receber. Então essa variável que eu criei de semáforo vai receber a enviada da outra classe. Então, semáforo igual a new. Ou melhor, né, igual a semáforo, porque ele já foi dado new no principal, então basta eu chamar ele. Então aqui, no caso, o meu semáforo, como eu criei na principal, como permissões de 2, aqui eu recebendo o meu semáforo, neste semáforo criado aqui, ele já está automaticamente setado para 2 de permissões. Aí que vem a utilização dele. Nesse caso, todos os aviões estão entrando na pista simultaneamente. Para utilizar o semáforo, eu vou fazer o seguinte. Aqui. Eu vou ter que dar um acquire no semáforo, ou seja, eu vou chamar o semáforo e ele vai fazer a contagem. Como eu tenho 2 permissões, ele vai permitir no máximo os 2 primeiros aviões que chegarem vão entrar no semáforo. Então vai ficar da seguinte maneira: semáforo. Vamos ver aqui. Ele vai mandar eu colocar um try catch. Então temos aqui o semáforo.acquire. A partir do momento que ele executar essa função aqui do acquire do semáforo, ele já vai setar que o semáforo está vazio inicialmente, né, quando chama o método run, e ele vai permitir que os 2 primeiros aviões que entrem executem os seguintes métodos, que são esses aqui. Então os 2 primeiros aviões que entrarem vão executar isso. E por fim a gente tem que remover eles do semáforo quando terminar. Então vamos colocar um finally e utilizar o release. Certo? Então é o seguinte, os 2 primeiros entram, executam todas essas funções. A partir do momento que o primeiro deles aqui vai sair, vai liberar espaço para entrar mais outro. Vou executar aqui para ficar melhor a visualização. Esperar terminar rodar tudo. Bom, aqui dá para perceber que ele já foi bem mais organizado, né? Dessa vez, no caso a thread 2 e a 4, né? Avião 2 e 4 foram os primeiros a chegarem na pista. Então eles percorrem a pista, fazem suas manobras, tudo o que devem fazer. Pode ver que a sequência é apenas entre 2 e 4, que é o limite. Vamos ver aqui, está decolando o 4. Aqui, ó, a partir do momento que o 4 já se afastou, ele indica que pode entrar o próximo. Então aqui o 6 já entra no lugar do 4, e o 2, como ainda não se afastou, ele continua na pista juntamente com o 6. Então o 2 está no final da pista, e o 4, como já afastou da pista, o 6 entra no lugar dele. E, enfim, assim vai até os seguintes, até chegar no último. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar na saída do sexto, ou melhor, do segundo, né, que ele vai sair antes do sexto. Temos aqui o segundo está se afastando, o segundo se afastou, pode entrar o próximo. Então o primeiro entra no lugar dele, enquanto o segundo está aqui manobrando. Segundo não, o sexto, está aqui manobrando. E assim vai, sai um do semáforo e entra outro. Tendo assim um limite de 2,
e resolvendo essa questão do enunciado, que pede com que seja limitado a apenas 2 aviões por pista. Bom, com threads nós podemos trabalhar com diversas coisas, né? Aqui um exemplo que nós fizemos foi alguns joguinhos. Temos aqui um joguinho de caça-níquel, onde aqui cada thread representa um quadradinho desse. Então temos 3 threads que rodam simultaneamente sorteando números aleatórios. Então, pode ver aqui, ó, eu clico ali sorteia número aleatório. A estrutura dela é bem simples. Temos aqui o case para thread 1, 2 e 3. Ela vai ter um sleep de 8 segundos, que é entre um número e outro. E ele vai fazer o sorte do número para cada thread. Então, basicamente isso. E um outro joguinho que nós fizemos aqui é um Drag Racer. Infelizmente não vai dar para mostrar o código, mas tem um executável dele. Aqui cada carro vai representar uma thread. E muito semelhante com o que foi feito no caça-níquel, temos um tempo de sleep entre o tempo que ele corre, entre ele dar uma aceleração e outra, e um tempo, seria uma distância aleatória sorteada entre eles. Então fica da seguinte forma.